E a minha primeira rádio foi que eu fiquei só um final de semana, foi a Periscópio FM, que é a 90 FM hoje de Itu. Caramba, eu nunca ouvi falar dessa. E hoje é uma rádio que tem um outro nome, mas acho que é 90,9, uma coisa assim. E aí foi o seguinte, tinha a FM 97 em Santo André, que é a Energia 97 que vocês conhecem hoje. Mas na época era uma rádio rock, que ficava lá na Avenida Gilda, lá em Santo André, lá em cima, né? Show de bola. E eu lembro que eu tava, como eu tinha acabado de fazer o curso, eu fui atrás das rádios para fazer teste, para ir atrás. E eu fui atrás das rádios que eu gostava de ouvir. E uma delas era a FM 97. E aí na FM 97, eu lembro que eu fui fazer o teste e tava eu e um cara chamado Silas de Oliveira, que até hoje está no meio. Acho que ele faz TV lá no litoral. Mas o Silas, ele já trabalhava numa rádio no litoral de São Paulo, que era a Rádio Tribuna. Então ele tinha mais experiência. E eu era cabaço, eu não tinha... com a cara e com a coragem. Cara, com a cara e com a coragem. Eu tinha 18 anos de idade. E aí eu fiz o teste, eu não passei. Claro que o cara que estava lá passou. Sim. Só que, quando o Silas foi estrear, ele furou. Então é assim, ele ia estrear num sábado... E eu acho que na quinta-feira ele desistiu. E o Sidney Lopes, que era o coordenador da rádio, foi o cara que me deu a primeira oportunidade em rádio, assim. Ele me ligou numa quinta-feira em casa. Opa, e aí, tudo bem? Tudo. Então, deixa eu te falar, dá pra você começar nesse final de semana? Era quinta-feira à noite. Caramba, cara, que porta, hein, bicho? E assim, rádio não é nada disso que vocês veem hoje, que tem computador. Era a mesa de som, eram as cartucheiras, era fita cassete, era disco, E a FM 97, ela tinha uma peculiaridade. Nós fazíamos a programação musical. Você tinha ali um roteiro, numa hora você precisa tocar 50% de sucesso, 30% de clássico e 20% de tendência do rock. Jabá já tinha isso aí? Não tinha, cara. Então, assim, o que era sucesso na época? Era o Guns N' Roses, era o Duran Duran, final dos anos 80, Nirvana, né? Que show. Não, Nirvana surgiu 10, 12 anos depois, ali nos anos 90. Isso era em 89, 10 anos depois que surgiu. Aí tinha a tendência do rock, que era Depeche Mode, que era The Cure. Era a tendência do rock naquela época, que era o Dark, era uma tendência. Aí tinha os clássicos do rock, que era o Deep Purple, e tinha o sucesso, que era o Guns N' Roses, por exemplo. Era uma banda que estava estourando ali no final dos anos 80. E a gente fazia a programação. Era tudo disco. Então, era uma estante do tamanho dessa parede, em ordem alfabética. Então você ia lá na letra F, tirava F. F é o quê? Farm, The Farm. O que é The Farm? Aí tinham as faixas, que eram sugestionadas, mas você podia tocar uma outra faixa. Então eu pegava, ouvia uma faixa, nossa, essa faixa é legal. Eu pegava e eu tocava a música que eu achava legal. Foi aí que eu tive a minha base de rock and roll. Você tinha essa liberdade. Legal. Eu tinha essa liberdade. Então, assim, é claro que tinham sucessos. Então, a música que tava estourada do Guns N' Roses era Sweet Child O' Mine. Então, a gente tocava Sweet Child O' Mine. Mas tinham outras faixas dos discos que você pegava, que nem o Oingo Boingo. Tinham faixas que eu descobri que eram legais ouvindo ali. Puxa, essa música aqui, New Generation, do Oingo Boingo. Nossa, eu gostei dessa música, é legal. Eu ouvia e foi assim que era assim que a gente fazia a programação. E aí tinha um lance que eu lembro que, assim, o cara que me passou a mesa e que me ajudou foi o Sandro Anderson, que era o locutor da 97, que foi locutor da 89, da Transamérica durante muitos anos e que faleceu há alguns anos. Foi outro amigo meu. O Sandro Anderson foi um cara incrível, assim. E aí, eu estava fazendo folga, o Sandro estava na 97 à noite fazendo o Patrulha Noturna 97, que era o programa que tinha das 10 da noite às 2 da manhã. E aí o Sandro foi fazer um teste na Transamérica, ele passou e eu fiquei no lugar dele. Nisso eu era bancário, eu desisti de tudo para fazer a rádio.
Caramba, E foi louco isso porque, assim, eu tava no Banco Mercantil de São Paulo, tava trabalhando no setor de câmbio, exportação, era legal, fazia carta de crédito, essas coisas, né? E o banco, assim, isso naquela época. Eles sempre apostavam em você, porque você passava por uma entrevista para você ir para um departamento, enfim. E era o Banco Mercantil de São Paulo, que hoje é o Bradesco, ali na Avenida Paulista. E foi ali que eu trabalhei. E só que aí estava entre eu fazer o banco, tá ali em um puta departamento do banco que era legal, ganhava bem, mas entre fazer rádio e aí entrar às 10 da noite e sair às 2 da manhã. Eu morava na zona leste de São Paulo, então eu tinha que ir de trem para Santo André. E aí eu entrei com a cara e com a coragem. Eu fui fazer o horário das 10 da noite às 2 da manhã. Terminava às 2 horas da manhã, eu desligava a rádio, dormia na rádio. Nossa. E às 5 horas da manhã eu ligava o transmissor da rádio e aí ia embora, porque aí eu fui fazer publicidade e propaganda na São Judas. Mas aí, Raiz, Cara, falaram pra você, meu, você é louco, quando você chegou com essa história, bancário até então, trabalhava no banco, chegou o pessoal, tô indo embora, obrigado por tudo, tô indo ser locutor. Se alguém chegou e falou assim, você é louco, meu! Você tá de brincadeira! Cara, mas você vai sair do banco, essa coisa toda. Sim, falaram, não, puxa, mas você vai sair do banco, o banco vai apostar em você. Eu falei, mas não é o que eu quero fazer. Eu vou buscar meu sonho. Eu vou buscar meu sonho. E não me arrependi nem um pouco. Então, a sua primeira casa foi Jovem Pan. Como assim? Foi a Pan, né? Jovem Pan. Como primeira assim, casa? casa? Primeira rádio. Primeira rádio. Não, foi na verdade foi o primeiro teste que eu gravei em rádio, foi na Jovem Pan. A minha primeira rádio como casa foi a rádio lá em Itu, que eu fiquei só um dia, na verdade, e aí depois eu fui fazer FM 97. Então, assim, a minha primeira casa foi a FM 97 em Santo André. Aí o Sandro saiu, foi pra Transamérica, eu fiquei no lugar dele, aí deu 4, 5 meses depois, ele falou, ó, tem vaga pra ser folguista aqui na Transamérica, vem fazer o teste. Putz, aí eu fiz o teste, passei a ser o folguista da Transamérica, isso já foi em 89. A época que a Transamérica deu o boom, que era a rádio mais ouvida, que era muito legal no ar, que era uma rádio pop rock, enfim. Aí eu tinha 19 anos, aí eu fui desligado de uma rádio rock pop e aí eu fui procurar emprego. Aí um mês depois eu estava na Rádio Cidade, isso foi em 1990. Caramba, cara, que coisa, que linha do tempo legal. Aí na Cidade, cara, foi assim, a rádio que todo mundo queria fazer, e eu fiz a Rádio Cidade, conheci, aí depois eu fui para Nova FM, fiquei pouco tempo, voltei para a Cidade, voltei para Nova FM, que era aquela Nova FM da Dance dos anos 90, que era muito legal. Lembro. Aí, em 94, eu lembro que a Nova, eu acho que ia acabar, ia rolar alguma coisa, mas antes disso eu saí porque eu queria fazer uma outra rádio. Aí eu conheci o Luiz Augusto, que eu já era ouvinte da 89, em 1980, lá. E o Luiz era o coordenador artístico da 89, isso foi em 94. E eu fui fazer um teste lá no 89, eu falei, Luiz, eu queria tanto trabalhar no 89, cara. Aí fui fazer o teste, passei no teste. Aí eu lembro que a gente estreou quando a rádio fez, se eu não me engano, eram 9 anos. 9 anos. Eu lembro quando 89, quando eu estreiei em 89... A rádio estava fazendo 9 anos, foi o dia 5 de dezembro de 1994. Aí o Zé Luiz reestreou, eu estreiei, a Luca entrou um pouco depois, e aí tinha uma galera muito fera que fazia locução comigo, o Sandro Anderson também estava lá, foi para 89, fiz um tempão, 89. E aí foi uma época muito louca na minha vida, porque 89 foi um boom, assim, na vida de muita gente. Sim. Nos anos 90. Foi um divisor de águas ali. Foi onde eu fiz uma rádio que eu quis
do jeito que eu imaginava fazer, porque eu tive liberdade para isso. E aí foi um sucesso. E o Tom fala, putz, e não só o Tom, várias pessoas que me ouvem hoje, que tem os seus 40, putz, cara, eu te ouvia no 89, nossa, você era muito louco, você entrava no ar, que não sei. Assim, gente, era tão intenso, porque assim, a cada dia que eu entrava no ar no 89, era uma coisa diferente. Eu entrava no ar do jeito que eu queria, porque o meu chefe, que era o Luiz Augusto, me dava essa liberdade. Ele pegou, me lapidou do jeito que eu deveria fazer, falando informação, estava super descolado. E aí, seus loucos, tudo bem? Aquela coisa que era louca ali no 89, mas eu era assim. É que hoje eu tenho 52 anos de idade, eu não sou mais assim. Mas, mas você podia ser você. Não precisava ser um personagem, né, de repente. Mas o que é ser você? Você tava com tesão de fazer alguma coisa. Falei, cara, que legal ouvir essa música. E aí, como eu já tinha uma base de rock, pra mim foi mais fácil. Eu sou uma pessoa do rock and roll. Então eu pegava, falava as histórias, era louco no ar, entrava de maneiras diferentes. Eu não lembro, porque era muito intenso. As pessoas falavam, eu lembro de você não sei o quê, eu lembro de você na festa do 89, eu lembro quando você fazia festa. Eu fiz muita festa. Raiz, mas a minha época mesmo, que eu comecei a gostar de rádio, foi te ouvindo no 89. Por que você gostava de me ouvir no 89? Eu tinha 14 anos, era a época que você estava começando, que eu era rato de rádio também. E, pô, a primeira rádio que eu pisei mesmo dentro de uma rádio foi no 89 e foi o que você me recepcionou. Então, era assim, muito louco, eu comecei te ouvindo como fã. E a primeira pessoa que me recepcionou na rádio foi você. Você sabe que tem pessoas que hoje chegam, que eu trabalhei junto, enfim, que falam, nossa, eu lembro, cara, eu fui te visitar no estúdio, você me recebeu, eu falo, e aí eu perguntei, eu te tratei bem, né? Porque não vai lembrar de todo mundo, eu te tratei bem, né? Não tratou, velho, pelo amor de Deus, né? Tanto é que a nossa amizade dura até hoje, né, cara? Cara, 26 anos, é verdade. Então, é tempo pra caramba. Foi uma conexão de louco pra louco. Mais ou menos isso. Aí, cara, eu sei que assim, foi uma época muito louca na minha vida, no bom sentido de ser louco. Sim. Porque eu nunca fui drogado, nada disso, e também não discrimino, mas eu bebi pra caraca, porque eu fazia muita festa. Tanto que eu comecei a beber nessa época também. Mas você sabe, 15, cara... 16 anos. Mas era a mesma coisa, também nunca usei droga. Mas você sabe que era assim, é o caminho que todo mundo tinha que fazer na época, não é pelo de beber. A gente ia experimentar as coisas e, né, e não, fazer tal. Descoberta, né? E consciente, exatamente, descoberta. Exatamente. E aí depois eu saí do 89, fui fazer a Band FM. Caramba, só eu fui desligado, eu fui desligado da 89, eu fiquei lá quase 6 anos. Aí eu fui desligado, eu fui procurar emprego. Aí deu 20 dias, eu tava na Band FM. Por quê? O Betinho, que é da Band FM, que fazia o Axé Band, ele me ouvia muito no 89. Falei, cara, vem pra Band. Só que a Band era uma rádio completamente diferente. Sim. A Band tocava Daniel, tocava pagode, blá, 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 blá. Falei, cara, como assim? Da rádio rock pro pagode. Exatamente, cara. Então, e aí eu lembro que eu estreiei na Band, eu fui fazer a Band FM, foi um tesão de experiência. Aí eu fiz a Band da 1 às 5 da tarde, horário em rede. E eu lembro que a minha primeira entrevista na Band foi com o Daniel. Quem era o Daniel pra mim? Porque eu vinha de uma rádio rock, não sabia desse movimento. Que show. Aí eu lembro que, aí o Betinho abriu a porta do estúdio e falou, você vai fazer uma entrevista pelo telefone, né? Não. Como assim? É com o Daniel, ele tá aí, você vai entrevistá-lo. Assim, mas, cara, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Ainda bem que já tinha internet. Cara, o que você vai fazer? Daniel, o que é? Vamos falar do disco. Cara, foi assim incrível. E eu lembro que é assim, para você estar na frente do microfone, as pessoas sempre esperam algo de você, que é no caso que as pessoas te representem.
As pessoas se veem em você. Quando elas te ouvem e elas te curtem, é porque você as representa. Puxa, esse cara é legal. Porque você fala o que ela gostaria de falar e o que ela gostaria de ouvir. E aí você precisa ser diferente. Diferente no lance não é se obrigar a ser diferente. Porque toda vez que você abre o microfone, você precisa fazer um show. A gente parte da seguinte premissa. Quando a pessoa liga o rádio, ela quer o quê? A pessoa, quando liga o rádio, ela quer uma companhia. Independente. Eu não sei se vocês pararam para pensar, mas quando a pessoa liga o rádio, ela quer uma companhia. Ou ela quer ouvir música, ou ela quer ouvir notícia, ou ela quer ouvir uma palavra. Então, assim, inconscientemente, as pessoas ligam procurando alguma coisa. Então, toda hora que elas ligam, elas querem ouvir o show para elas. Toda hora que eu abro o microfone, independente se eu tô bem ou mal, se eu tô chorando, se eu tô bem pra caramba, eu preciso fazer um show para elas que estão ouvindo. Tem pessoas que levam isso a sério e tem pessoas que fazem isso de qualquer jeito. As que fazem isso de qualquer jeito serão vistas pelo meio como qualquer jeito. É o mesmo do mesmo, né? Aquela coisa de... então assim, mas o rádio... transmite sentimento, né? O rádio. Cara, exatamente. Então assim, pra mim é mais fácil porque eu não tinha imagem. Hoje a gente tem um rádio com imagem, mas eu não tinha imagem. Como é então que o rádio funciona, o que é muito mais difícil? Você faz a imagem na cabeça do ouvinte. Exatamente. Então assim, você vai falando as coisas, ele vai imaginando, o ouvinte vai imaginando. Bacana. Então você faz a imagem na cabeça do ouvinte. Existe o bom comunicador, que faz hoje em dia numa tela de 75 polegadas, 8K, TV, então essa é a imagem que você precisa fazer. Existe aquele locutor que faz com a TV preto e branco, tal, aquela telefunken que não existe mais. Exatamente. Né? Então é assim, parta dessa seguinte premissa. Então, quando a pessoa precisa dessa companhia, ela quer que eu seja o companheiro dela. Então eu preciso estar à altura do que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir? Eu preciso passar o máximo possível do que eu sinto. Eu vou falar de uma música, e era assim no 89. E era assim nas outras rádios. As pessoas achavam louco porque eu era assim, eu acho que... né? Tanto que, nessa minha primeira entrevista com o Daniel, que eu não conhecia, depois eu fui entrevistar o padre Marcelo Rossi, teve uma série de coisas muito legais assim que rolaram lá na Band. Mas eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz pro Daniel foi: Daniel, vamos quebrar o gelo? Isso foi em rede nacional. Eu quero saber, quando você faz show, onde você deixa a sua carteira? Você leva no bolso ou você deixa no camarim? É uma curiosidade que eu tenho. Ele algo falou, que ninguém pergunta, né? Assim, rapaz. E ele falou isso, nunca ninguém me perguntou isso. Deixa eu pensar o que eu faço. Não, cara, eu acho que deixa no camarim. Aí a gente começou a rir, falar, e foi legal. Aí eu fiquei na Band pouco tempo, porque foi uma experiência incrível, mas eu queria fazer outras coisas. E isso já era começo do século XXI, isso foi em 2000. Aí eu fiquei na Band um tempo, saí e fui para Metropolitana FM. Aí eu fui ser produtor e locutor da Metropolitana FM, porque eu achava que tinha mais a ver comigo. Eu gostava de fazer popular, porque eu já tinha feito popular na Rádio Cidade. Perfeito. E era legal, gosto, e assim, popular é muito mais difícil de fazer. É bem mais difícil de fazer. Criar uma identidade, você não pode ser falso. É complicado. E assim... E aí, eu fui para Metrô e fui convidado para fazer um novo trabalho de rádio em São Paulo. Então, ia se surgir uma rádio que só tocava MPB. Tinha na época a Rádio Musical FM, mas aí iriam fazer uma rádio chamada Nova Brasil FM. Aí eu estava na Metropolitana e fui chamado também para fazer parte da primeira turma da Nova Brasil FM, que era uma rádio que ia ser inaugurada, que era a antiga Nova FM. Aí eu fui fazer parte dessa rádio. Então eu fazia a Rádio Metropolitana de manhã e entrava às 4 horas da tarde na Nova Brasil FM e fazia até às 8 da noite. E aí foi onde surgiu um programa chamado Radar, que tem até hoje, se eu não me engano. Né? Faz tempo que tem isso aí. Tem, isso aí surgiu em 2000. Caramba. Esse programa. E esse nome surgiu
de um brainstorm que a gente fez ali na rádio. Ó, vamos fazer um programa que é um jornal junto com música. Puxa vida, qual o nome? Foram vários nomes, e aí no final foi o Radar, que é o nome que tá até hoje. Nisso, eu estava fazendo Metropolitana, estava fazendo Nova Brasil, só que eu ouvi uma rádio que eu achei linda no ar, que era uma rádio gospel, mas era uma rádio que tinha a plástica da Pan. A Pan gringa, aquela coisa tal, que era uma rádio chamada Manchete Gospel. Eu fui falar com o coordenador na época, que eu conhecia, e falei, cara, eu queria fazer essa rádio. Fazer uma rádio gospel. Que eclético, né, cara? Nossa, coisa de louco, né? Do rock e assim, foi uma época muito louca na minha vida, porque eu fiz 3 rádios ao mesmo tempo. Eu lembro. Só que isso só durou pouco tempo, porque eu não estava vivendo. Mas eu queria fazer essa rádio porque eu achava legal. E eu estava num bom momento, então deixa eu fazer. Eu fazia a Rádio Metropolitana, eu fazia a Rádio Nova Brasil, aí eu sei que eu saí da Metrô, e saí da Nova Brasil. Por quê? O Marcelo Nascimento me chamou para voltar para a Transamérica. Aí eu fui trabalhar com o Paulo Bonfá, aí eu voltei para a Transamérica no ano de 2001. Só que eu ainda estava continuando a fazer a Rádio Manchete Gospel. Só que eu fui para a Transamérica e estava fazendo a Rádio Manchete Gospel. Cara, que coisa de louco, a vida de louco. Imagina o pessoal, os ouvintes, procurando mais. Peraí, qual você... Não, já não tá mais nessa, vamos ver. Não, porque é muito engraçado, que eu comecei a te ouvir na 89, e até então a rádio, a número 1 no meu som do carro, era 89. Quando você foi pra outra, a número 1 virou outra. Então, tipo assim, eu fui te acompanhando. Isso daí acontece com bastante gente, né? Cara... Com respeito a você ou a qualquer outro locutor. Não, assim... é assim, a pessoa ela precisa se identificar com você. Então, assim, foi uma época em que eu era eu no ar e que eu representava muita gente que estava me ouvindo, que achava legal pra caraca do jeito que eu falava. E que elas queriam falar, e que elas curtiam. Eu era louco, eu falava, eu cantava um pouco na música, fazia paródia, né, nessas coisas assim. Puta, que cara louco, que legal, tal. É que hoje, o que eu posso comparar? Nós éramos, na época, os youtubers do rádio. Nós éramos as pessoas que tínhamos uma personalidade e as pessoas curtiam a nossa personalidade. Putz, o cara, ele é diferente, não Sim. é? E assim, o ouvinte, ele vai sentir se você é aquilo ou não. Ele vai saber se você é de verdade ou não. Né? E aí, se ele sente que você é de verdade, então ele vai, putz, esse cara me representa. Aí depois eu fui para Transamérica, isso em 2000. Fiquei pouquíssimo tempo, porque aí o Marcelo Nascimento saiu, eu não quis mais ficar na rádio por uma série de fatores. Aí o Alexandre Ovoruski, isso tudo no espaço de 2 anos, entre 99 e 2001. Aí o Alexandre Ovoruski me chamou para voltar para 89. Aí eu voltei para 89. Fiquei lá de 2001 até o primeiro final dela, que foi em 2006, quando ela mudou, quando ela foi aquela... Radiolândia e tal, rádio diferente e tal. Eu esqueci, cara, mas foi uma rádio pop. E eu lembro que... Uma mudança assim, pô, drástica, né? Isso foi no meio de 2006, se eu não me engano. Isso foi em maio ou junho de 2006. Aí eu lembro que no mesmo dia, eu, a Luca e o Zé fomos mandados embora. Nossa, nesse mesmo dia. Nesse mesmo dia. O porquê? Porque essa nova rádio, ela não podia lembrar nada do que era a 89 e a Rádio Rock, porque eles queriam uma rádio completamente diferente. Caramba, nós conversamos no mesmo dia que você foi mandado embora. Sério? Eu liguei pra você, pô. É mesmo? Eu lembro, pô. O que eu falei pra você? Não, você tava triste pra caramba, porque assim, você achou que fosse voltar nos moldes, né, que fosse continuar, aliás, né? Uhum. Mesmo que a mudança fosse permanecer nos moldes que era a Rádio 89, que só seria eclético, né? Só tocaria de tudo um pouco, não seria a Rádio Rock. Uhum. E de repente você foi desligado de surpresa. Mas foi uma você situação... sabe, é que assim,
eu hoje até entendo por que eu fui desligado. Porque nós tínhamos uma grande identidade com quem ouvia rock and roll. Sim. E quem ouvia rock and roll não ia admitir a 89 tocar aquelas músicas. Sim. O povo foi embora. Tanto que a audiência foi... E aí a gente lembrava muito a galera rock and roll que tinha essa comunicação. Eu, a Luca, o Zé Luiz, que até hoje são pessoas que voltaram pra lá. E que, a Luca é incrível. Show de bola demais. Gosto dela demais. Ela é demais, cara. Assim como pessoa, como comunicadora, ela não é locutora. A Luca não é locutora. A Luca é comunicadora. Ela tá num nível acima. Então, aí acabou a rádio. Eu fiquei desempregado. E aí é que é o lance que, assim, a gente precisa sempre respeitar as pessoas, não importando o que você é, o que você deixa de fazer, o que você vai fazer. Né? Você sempre precisa tratar bem as pessoas. E assim, eu tive muitos estagiários nessa minha época de 89, na época de Nova, e eu lembro, e assim, cara, eu nunca fui de destratar ninguém, muito pelo contrário, eu ajudava, ensinava. E aí... Lá nos anos 90, voltando um pouco antes, que foi quando 89 deu esse boom, que tinha o Pressão Total, que tinha os Sobrinhos do Ataíde, que todo mundo gostava de ouvir. Eu tive vários estagiários que eu tenho contato até hoje e que hoje são grandes profissionais de rádio. Todos eles são grandes profissionais de rádio. E aí, em 2006, eu fui mandado embora lá da 89 e fui procurar emprego. E aí eu soube que um ex-estagiário meu, que foi estagiário nos anos 90, era o coordenador artístico da Jovem Pan, que era o Nivaldo. Eu falei, oi, Ni, pequena, né? Tudo bem, cara? Ô, Raiz, e aí, Ni, tô desempregado, você tem uma vaga aí na Jovem Pan? Cara, chega aí pra gente conversar e tal. E aí surgiu a vaga na Pan, pra eu fazer folgas na Jovem Pan. Só que aí é que vem de encontro isso que eu falei. Todos nós somos iguais, não é porque você é alguma coisa e que pode ser, enfim, que as pessoas se vangloriam, que você tem que ser melhor que o outro. Cara, o Ni, ele foi o meu estagiário, e se eu tivesse, por infelicidade do destino, tê-lo tratado mal. Pisado, humilhado, né? Pisado, humilhado, como eu já vi muitas pessoas fazerem. O mundo é muito pequeno e muito redondo. Muitas pessoas fazerem, cara, de pegar, de maltratar, de humilhar as pessoas que estão ali aprendendo. Cara, eu com certeza não estaria na Pan. Aí eu peguei e fiquei 5 anos na Jovem Pan. Foram 5 anos e assim, a Jovem Pan é uma rádio em que todo radialista tinha vontade de trabalhar. A Pan, ela fez parte da vida de todas as pessoas, né, assim, que ouvem rádio e tal. E quem não queria? Eu trabalhei na Pan, foi muito legal. Fiquei lá 5 anos. A casa também te dava uma liberdade, como as demais deram? Como que... Cara, eu vou falar pra você que, assim, o Tutinha é um gênio do rádio. Ele é um gênio do rádio, mas é muito difícil trabalhar com ele. Não sei hoje, mas é um cara incrível. E ele sabe que ele é um cara difícil, né? E aí... Eu sei que estavam havendo mudanças ali na Pan, ali no final do meu 4º para o 5º ano, e eu já não estava muito afim de fazer. E nisso, eu estava num outro projeto em que eu estava trabalhando na Rádio Cultura, que é a Rádio TV Cultura. Sim. Então, eu fui trabalhar na Rádio Cultura AM, que era uma rádio de música popular brasileira, e eu fui fazer a AM. Caramba, que salto. Que diferença, né? E aí, cara, eu lembro que assim, eu tava na Pan e eu tava na Rádio Cultura Brasil AM, tava como voz de oferecimento também lá da TV Cultura. E aí surgiu o projeto da Rádio Disney. Lembro. Isso foi em 2010 que a rádio começou. Que rádio é essa? Que rádio é essa? Tal. Eu falei, putz, que rádio é essa? Eu já tava de saco cheio de fazer a Pan por uma série de fatores. Que os anúncios foram diferentes, né, da Rádio Disney, né? Criou um impasse, criou um negócio meio misterioso. Isso, exatamente. Ficou legal. Aí eu fui atrás, eu soube quem... E aí quem era o diretor da Rádio Disney foi um dos meus produtores, chefe produtor, que trabalhou comigo lá no 89 e nos anos 90, que é o Marcos Vica.
Caramba, cara, conheci também. O Marcos Vica é o cara que tá hoje na Mix há muitos anos. Então, assim, ele tava na Mix, ele saiu da Mix e ele foi ancorar o projeto da Rádio Disney. Caramba, que eu falei, pô, Marcão, queria fazer um teste aí, cara, tá? Porque eu não tô... Fazer um teste. Eu queria ficar... Não, é sério. Aquela e aí, verdade, né? só que aí é o seguinte, foi um projeto incrível da Rádio Disney. Foi um projeto incrível porque, assim, é a maior empresa de entretenimento do mundo, é a Disney. Sim. E aí os caras iriam trazer uma rádio pro Brasil. E aí eu fiz um teste de seleção em que a sede da Disney na América Latina fica em Buenos Aires, na Argentina. Então, 2 argentinos que cuidavam de toda a implantação da Rádio Disney na América Latina vieram fazer os testes com os locutores em São Paulo. Então, tipo uma... E eu fui fazer o teste com os 2 argentinos. Cara que não conhecia locutor nenhum aqui, tipo, não, você mas chegou... mas era o lance, porque era um projeto, Boa. porque a Disney é uma empresa para família, ela tem ela tem uma política de compliance. O que é o compliance? Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Então é assim, eu era locutor da Rádio Disney. Então, eu não podia, de repente, em algum momento, ser flagrado com um copo de uísque na mão e bebendo. Então tinha toda uma política por trás. Né? Amarrava a imagem, eles nunca pediram isso pra gente, mas a gente sabia que a gente tinha que cuidar da nossa imagem. Sim. Perfeito. Entendeu? Porque era uma rádio pra família. A Disney é uma empresa de família, para a família, para o pai, para a mãe, para a avó, para a criança, para todo mundo. Para virar escândalo é 2 palitos, né? E aí, o pessoal falando, você vai tocar música da Pocahontas, você vai tocar música não sei o que, você vai tocar música não sei do que fazer. Gente, a Rádio Disney não era nada disso, não é nada disso. É uma rádio para família. E assim, você vai tocar música do Pluto, o seu chefe vai ser o Mickey. Começou o bullying. O bullying. Mas, cara... Foi, assim, uma das épocas mais incríveis da minha vida e foi uma empresa onde eu trabalhei por 10 anos. Nossa. Puta, cara, 10 anos. Eu fiquei 10 anos na Rádio Disney, cara. Foi que incrível, louco. assim. Foi onde eu fui pra Disney. Eu fui 3 vezes pra Disney. Que show de bola, pela experiência. Rádio Disney. Né? Foi assim, incrível. E aí... Em 2018, 2019, a gente está em 2021. Em 2019, eu já não estava mais afim de fazer a Rádio Disney, porque eu queria outras... Respirar outros ares. Então, assim, eu não estava pensando em me aposentar na Rádio Disney. Entendi. Porque daqui a pouco eu vou me aposentar. Mas não, eu queria fazer uma outra coisa. Então, assim, dentro da minha carreira... Todo mundo me conhece como um grande locutor. O Reis, trabalhou na Pan, trabalhou, o cara legal que sabe aí, tal. Mas eu queria mais para minha carreira. Eu queria fazer coordenação artística de rádio. Eu já tive uma primeira experiência muito rápida com o Luiz Augusto lá no 89, nos anos 90, em que eu fui assistente de coordenação e eu vi como se fazia programação em rádio. Depois disso, na PAN, eu comecei a coordenar uma afiliada, que era a Jovem Pan Goiânia. Então eu ia para Goiânia a cada 3 meses, para ficar loucura. 2, 3 dias na rádio, para poder coordenar a rádio. Aí eu fazia isso de São Paulo. Saí de lá, fui para a Rádio Disney, mas eu queria realmente coordenar uma rádio em São Paulo. Para quem não sabe, é assim, São Paulo, se eu não me engano, é o 3º ou 4º mercado de rádio do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Nem imaginava, ô louco. A Grande São Paulo, ela tem 22 milhões de habitantes. São Paulo tem 12 milhões, e aí as cidades ao entorno, ABCDM, 22 milhões de habitantes. São Paulo, em números de rádio também, então assim... São Paulo tem 40 FMs, tem 24, 23 AMs. E é o 3º ou 4º mercado de rádio do mundo. Primeiro vem os Estados Unidos, vem 3 rádios em 3 estados diferentes, aí depois vem o Brasil, que é São Paulo, que é o mercado, que é o maior mercado de rádio também da América Latina. E aí falei, cara,
eu me sentia preparado e estava faltando para mim fazer uma coordenação de rádio. Nisso surgiu a chance, eu fui chamado para coordenar os locutores e ajudar a montar o time da Massa FM, que é a rádio do Ratinho, que estava vindo para São Paulo. Sim. Isso foi em 2019. Recente. Eu já estava há 10 anos na Rádio Disney. Eu pedi demissão da Rádio Disney e aceitei o convite. Vamos fazer. A gente fez todo o estudo de mercado para venda. É assim, a Massa já era uma rádio que existia com a cabeça de rede em Curitiba. Que lá é perfeito, né? Lá tá estourando, né? Tá super bem a rádio. E a rede também é uma rede muito bem estruturada, muito bem feita. Só que é o seguinte, para uma rádio aspas existir, ela precisa estar em São Paulo. E o Ratinho sempre teve o sonho de ter uma rádio em São Paulo. E ele conseguiu. Sim. Ele conseguiu ter essa rádio em São Paulo, ele pegou, comprou a rádio dele, a rádio é dele, ele pagou muita grana por essa rádio. Foram 50 milhões de reais. Uma bala. Mas ela já existia, Raiz, ou ela começou do zero? Ou ela já existia, já era uma rádio antes com outro nome? Não, a Massa FM sempre, ela já veio para São Paulo existindo, só que ela não tinha em São Paulo. Aí a cabeça de rede era em Curitiba, mas eles queriam fazer a cabeça de rede em São Paulo, né? E aí a gente fez ali um estudo de mercado, né, para ver como é que a rádio ia trazer, ia funcionar. Montamos um outro time de locução aqui em São Paulo para ser a cabeça de rede daqui. Aí veio a pandemia. Puta, que delícia. Aí o Ratinho parou de gravar. Isso eu estou falando porque para mim foi o que aconteceu. Sim. Tá? Então é assim, teve a pandemia. O Ratinho parou de fazer o programa de TV. E ele é um cara muito ativo, ele não vai parar. Ok, se ele pagou 50 milhões de reais numa rádio, a rádio é dele, ele pode fazer o que ele quiser. Claro. Né? E aí, só que a Massa FM, ela estreou no dia 25 de setembro de 2019. A gente estreou, se eu não me engano, em 26º ou 27º lugar. Quando foi em março de 2020, a rádio já estava em 19º lugar. Nossa. Então, era sinal que o trabalho já estava dando certo. Claro. Tudo que foi feito estava dando certo. Porque tudo leva foi tempo, estudado. né? Não é uma situação da noite pro dia. Cara, é o seguinte, para uma rádio dar certo numa metrópole, dependendo aí do tamanho da metrópole, são 4 ou 5 anos para ela começar a aparecer. Em São Paulo, são no mínimo 5 anos para você começar a aparecer, para você estar ali entre as 10 mais. Caramba, coisa, hein? Demora muito para você fazer um trabalho. Ou por quê? Eu tenho 40 rádios querendo chegar em primeiro lugar. Todas são muito ferrenhas ali quando você faz a disputa de audiência. Lá em Curitiba, a Massa é primeiríssima ou não? Ela é primeiro lugar lá. Caramba, que ela é primeiro lugar. Aí veio a pandemia, o Ratinho começou a ter olhos para a rádio dele. Pô, a rádio é minha, então eu quero fazer a rádio do jeito que eu quero, ok. Maravilha, né? Mas... Só que aí foram feitas muitas mudanças no meio do caminho em que descaracterizaram a rádio. Então é assim, como funciona? Você faz uma pesquisa de mercado, você faz uma pesquisa das suas concorrentes, você traça planos, você traça estratégias para você vir e para você ir direto em cima dos primeiros lugares. Sim, precisa adequar o local mesmo. Exatamente. Né? Foi isso que a gente fez. Só que a partir do momento em que ele, cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado, foi um projeto que foi desconfigurado. Totalmente. Eu cheguei a ver uma matéria no jornal sobre isso. Como é que isso funciona? Se eu estou começando a fazer um trabalho, vem um ouvinte, conhece a rádio, que legal. Sim. Ou o ouvinte fica na rádio ou ele vai embora. Então, assim, era sinal que o ouvinte estava ficando na rádio. Certo? Porque se a gente foi de 26º para 19º, é porque a audiência estava vindo, o ouvinte estava gostando. Né? Exatamente, fidelizando. Só que aí, no meio do caminho, a rádio começou a ser descaracterizada daquilo que ela foi proposta a fazer. Tipo, todo o plano, toda a situação que vocês trabalharam e foi jogado. Nossa. Eu vi num site, em jornal também acho que saiu.
Pô, o cara ficou putaço e mudou. Aí, cara, eu sei que... Aí eu fui desligado no meio do ano passado. E aí eu fui procurar emprego. De novo, vida que segue. Vida que segue. E eu não tenho problema nenhum, não é o lance, que você foi coordenador e você vai ser locutor. Gente, isso não existe. Eu gosto de rádio, eu sou radialista, independente do que eu faço, eu sou radialista. Então eu fui procurar emprego. E aí eu fui na Transamérica, fui contratado, estava fazendo horário, estava fazendo meu horarinho, bonitinho e tal. E aí eu fui convidado para... Como eu posso falar para você? A Transamérica de 2 anos para cá, ela teve uma mudança de estratégia de programação como negócio. Rádio é um negócio. Então a gente precisa tratá-lo como negócio e o nosso negócio é ter audiência. O que é ter audiência? Tratar bem o ouvinte. O que o ouvinte quer ouvir? O que o ouvinte procura? O que o meu público hoje... O que é que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia que eu tenho que fazer para o público que eu quero parar na Transamérica e ficar ali? É um verdadeiro plano de negócio, né? É um verdadeiro plano de negócio. Então, assim... Ali hoje, para mim, é um grande desafio, porque eu tenho que refazer muitas coisas que foram desconfiguradas na Transamérica. A Transamérica é a única rádio no Brasil que tem emissoras próprias, ou seja, é do conglomerado da Transamérica, das rádios próprias. Então é assim, eu tenho Recife, Brasília, Salvador, BH, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Pouco trabalho, hein? Nenhuma rede de rádios no Brasil, tem rádios próprias nas capitais. Nós somos a única rede de rádios que traça o Brasil de norte a sul. Topíssimo, né?